vi quais são os sintomas, acho que me identifiquei, tô repassando aqui a minha história de vida, acho que o meu desenvolvimento foi assíncrono. O que é um desenvolvimento assíncrono? É quando ele não acontece da mesma maneira que as outras crianças. Então, no meu caso, eu não aprendi caligrafia junto com as crianças da minha idade. Então, a minha mãe, ela era pedagoga, então ela precisou de um tempo sentada comigo para eu desenvolver essas habilidades finas e tal. Hoje eu ainda tenho bastante de dificuldade ainda, deixo coisas cair o tempo todo, me tropeço. Tem várias questões que eu acredito que venha dessa questão do desenvolvimento da motricidade, né? Mas a gente tem outros exemplos, né? A pessoa que demorou um pouco mais de começar a escrever, ou que aprendeu muito rápido, é assíncrono, não aconteceu junto com o esperado para a idade dela, né? Então percebi isso, eu acho que eu tenho autismo, será? E aí eu acho que é interessante, assim, onde você vai buscar essas informações, você entender e buscar informações de pessoas que são especialistas nisso. Então, vou na internet para ver o canal de alguém que fala sobre saúde mental. Beleza, essa pessoa ela tem uma especialidade nisso, ela pesquisou, ela entrou em contato com esse tema, ela sabe de uma maneira profunda o que é esse tema. Eu acho que esse é um critério interessante, né, para a gente fazer essas buscas e essas pesquisas. E também na hora de procurar por profissionais. O que a gente tem hoje em dia no campo do diagnóstico a gente pode buscar esse diagnóstico com psiquiatras, mas a gente pode endossar esse diagnóstico para facilitar a comunicação com o psiquiatra, fazendo uma avaliação neuropsicológica. Um psicólogo que é especialista em autistas também pode ajudar nisso, porque ele vai ajudar na percepção e na construção desses padrões, do quanto vai ajudar a identificar esses padrões, se a pessoa, no funcionamento cotidiano dela, na rotina dela, esses padrões autistas estão presentes ou não. E aí, quando a gente percebe que um profissional, por exemplo, um psicólogo, que ele não tem especialidade, talvez ele não consiga perceber esses padrões aparecendo em autistas adultos não diagnosticados. Então, é bem interessante você saber se essa pessoa ela é especialista ou não nessa área, para você ter certeza de que você vai ser bem assistido. Você vai buscar um serviço de neuropsicólogo, de neuropsicologia, e fazer essa avaliação neuropsicológica, que ela consiste na aplicação de testes que são validados pelo Conselho de Psicologia, tá? Então não é uma avaliação facilmente refutada, porque são testes que passaram por um processo de validação. Então esses testes eles vão avaliar a memória, a capacidade de concentração, a função executiva do... Gente, tem um gatinho aqui no cenário e ele é a Rubi. E ela tá distraindo um pouco as atenções, mas que bom que ela tá aqui. E essa avaliação, ela vai ter testes que ela vai trazer, investigar esses componentes. Então, as funções executivas, que é o quão bem eu consigo planejar, organizar e executar uma tarefa. A minha habilidade de aprender também vai ser avaliada por esse teste. Então, é uma bateria de testes que vai dizer pra gente padrões e vai mostrar esses padrões. E aí a análise desses resultados, junto com o clínico, né, que é o que a pessoa mostra e traz de sintomatologia, isso junto vai compor essa resposta, se você é ou não autista. Né? Então, em alguns casos, a gente precisa de uma investigação um pouco mais robusta, porque muitos sujeitos conseguem desenvolver máscaras muito elaboradas ao longo da vida, e aí elas conseguem mascarar muitos sintomas e até resolver muitos sintomas, dependendo da vida que ela teve até ali, mas ainda assim ela vai apresentar algumas dificuldades que esse teste vai mostrar. E eu gosto muito de indicar para os meus pacientes a avaliação neuropsicológica, principalmente porque
ela traz informações não somente do que está machucado e quebrado e que não funciona legal. Ela também vai trazer o que funciona bem, quais são as nossas potencialidades. Então, se você identifica que você não dá conta de fazer determinadas coisas dessa maneira, o teste pode mostrar que outra maneira funciona. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem essa dificuldade de se concentrar em um estímulo único, e aí a situação de sala de aula é uma situação complicada, porque a gente tem muitos estímulos concorrentes, a gente pode, por exemplo, realocar essa pessoa na sala de aula, uma vez que a gente sabe o que essa pessoa tem. E aí eu tô falando aqui não de uma criança, uma pessoa adulta na faculdade também, que ela também precisa dessa ajuda, ela também precisa desse auxílio. Essa pessoa, ela às vezes não vai conseguir chegar em pessoas na sala de aula e falar: então galera, alguém aí tá com espaço no grupo para a gente fazer o trabalho da professora tal? E ela não vai ter essa habilidade, mas ela consegue falar com a professora num ambiente controlado. Então, a gente saber quais são os potenciais, as potencialidades, também é importante no tratamento, porque empodera a pessoa, sabe? Então, descobrir de uma maneira que você tenha acesso a um monte de informações sobre você, na minha opinião, é a maneira mais adequada. Então, sempre que um autista chega no meu consultório, ou uma pessoa que eu tenho a suspeita de que talvez seja, eu uso bastante o laudo dessa pessoa para tirar ali o máximo de informações que eu posso para ajudá-la. Então, todas essas adaptações dependem de muita criatividade. E é mais fácil ser criativo quando você tem muitas informações. Então, facilita também o trabalho do terapeuta que vai estar acompanhando. E a gente tem uma outra questão também, Paty, que é a questão do diagnóstico que vem associado, que são as comorbidades. Então, uma pessoa que ela não foi diagnosticada ao longo da vida e ela teve que se virar para desenvolver essas habilidades para viver no mundo que ela está agora, muitas que nem ficaram boas o suficiente numa perspectiva de ela não estar adaptada, ela está em sofrimento, ela está perdendo emprego, ela está não conseguindo namorar, não ficar num relacionamento, não ter amigos, essa pessoa ela vai ter muito provavelmente um episódio depressivo instaurado. Essa pessoa que ela vai ter regras muito rígidas e inflexíveis sobre como as coisas funcionam na vida, quando o mundo ele não está aqui para resolver a nossa vida, ele está aqui para frustrar a gente o tempo todo. Então, se essa pessoa que tem esses padrões rígidos tem o tempo todo que lidar com a frustração de a coisa não funcionar do jeito que ela precisa, essa pessoa ela vai ficar ansiosa numa quantidade absurda de vezes ao longo do dia. E aí a gente vai vendo outros transtornos associados. E muitas vezes essa pessoa ela vai precisar de uma ajuda medicamentosa também para passar por esses episódios, essas adaptações. Então, o acompanhamento psiquiátrico ele é bem importante nesse sentido também, porque a gente pode ajudar essas pessoas a estabilizarem o humor, a estabilizarem esses sintomas o suficiente para a gente conseguir fazer as intervenções também, entende? Então, no nível de ansiedade 10, como eu consigo aprender habilidades sociais numa sala de aula? Eu vou só passar mal, entendeu? Mas se eu estou medicado, se eu consigo segurar um pouco a minha ansiedade para estar ali naquele ambiente, prestando atenção em todas as variáveis que estão ali, eu vou conseguir fazer isso de uma maneira mais adequada. Então, a gente tem essas possibilidades de tratamento. Quando a gente está falando de pacientes com mais dificuldades, né, assim, os de nível de suporte 2 ou 3, que precisam desenvolver habilidades motoras finas ou fala, até mesmo aprender a olhar para a audiência, a gente tem um outro tipo de tratamento. A gente tem o modelo Denver, o modelo ABA, que normalmente é utilizado com crianças, que é para ensinar repertórios de uma maneira um pouco mais, assim, parecendo um adestramento, que é uma coisa um pouco
mais direcionada para esses comportamentos. É assim, eu vou colocar uma cartinha, ensinar a criança a ler aquela palavrinha ali e responder. Então, é um atendimento, um trabalho um pouco mais direcionado para a construção dessas habilidades mais básicas. Entende? Então a gente tem essa outra maneira de atendimento que normalmente é feito com as crianças, porque as crianças elas precisam, é exigido, a escola exige todas essas habilidades, então muito rapidamente a gente já identifica, né? Mas a gente tem também, para os adultos e para as crianças, uma outra modalidade de atendimento que chama o acompanhamento terapêutico, que é quando o terapeuta ele vai junto com a pessoa, a criança ou adulto ou adolescente, até o ambiente e ajuda a pessoa naquele ambiente a funcionar, a fazer as interações que ela precisa, a aprender a coisa que ela precisa aprender ali junto. Aí esse tipo de modalidade de atendimento existe para outros transtornos também, mas a gente vê isso muito acontecendo com os autistas justamente porque com o suporte certo a gente consegue desenvolver as habilidades. E muitas vezes o suporte da mãe, que não tem esse referencial técnico, a mãe não vai dar conta. Então assim, eu preciso aprender a ir na padaria, mas eu preciso aprender a contar a moeda, eu preciso aprender a deixar o dinheiro num lugar de fácil acesso no meu bolso para eu não ter que pensar nisso quando eu estiver lá na padaria. Então, todas essas pequenas etapas, um terapeuta bem treinado consegue, junto com a pessoa, ir fazendo esse passo a passo. Então, essa maneira de atendimento também existe, ela é bem legal.